No início do conflito na Ucrânia, uma série de veículos da mídia anunciaram relatórios de inteligência que diziam que a Rússia só tinha munição para 2 ou 3 meses, que sua economia iria colapsar em menos de um ano e por aí vai. Contudo, obviamente agora sabemos que tudo isso estava errado. Mas uma coisa que foi noticiada e não pode ser negada foi a escassez de munição e peças para artilharia a partir do final de 2023. E de fato, na primeira metade de 2023, isso já estava até mesmo começando a acontecer e dar sinais. Porém, um erro ocidental e de quem confunde análise com torcida foi o fato de achar que isso significaria uma vantagem para a Ucrânia, o que não era o caso, afinal, se por um lado os russos estavam com escassez, por outro, os ucranianos estavam em uma situação ainda pior. E 2, acharam que a Rússia iria ficar de forma passiva, apenas vendo isso acontecer e sem fazer nada, o que se mostrou fatal, porque a atividade militar industrial russa, que praticamente vivia sob a ajuda de aparelhos desde os anos 2000, simplesmente renasceu e se fortaleceu, produzindo hoje de 2 a 3 vezes mais munições e peças de artilharia do que o Ocidente. E em algum ponto do segundo semestre de 2024 irá triplicar essa já enorme produção. Mas um fato é importante: no meio da crise de escassez das munições, os russos, enquanto ampliavam seu polo industrial, tiveram que recorrer temporariamente à ajuda norte-coreana. No vídeo de hoje, vamos ver como funcionou essa ajuda da Coreia do Norte. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações ou de nos seguir nas outras redes daqui do canal, pelo Telegram ou do Instagram. E considere virar membro do canal, assim você não só vai ter acesso antecipado de um mês dos vídeos daqui do canal, como também vai ter acesso aos vídeos exclusivos para membros, bem como as lives fechadas e os podcasts completos, além de ajudar o canal a continuar existindo. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. Ao analisarmos as imagens de satélite de alta resolução na segunda metade de 2023, algumas informações foram reveladas sobre uma enorme probabilidade da Rússia ter recebido as munições norte-coreanas, e isso depois seria confirmado em fevereiro de 2024, com algumas dessas munições sendo abertas pelos próprios soldados russos. E uma autópsia, entre aspas, dessa munição revela algumas coisas interessantes. As carcaças dos propelentes, ao invés de serem assim como na imagem da esquerda, são assim como na imagem da direita. E cada vez que mostraram uma outra munição, ela estava com uma configuração diferente. E isso importa porque a quantidade dos propelentes define aonde ela irá cair. Então isso afeta na precisão da munição, porque os artilheiros russos acabam sem saber se a munição que eles estão usando tem mais ou menos propelente do que a anterior. Quanto mais disso na munição, mais ela vai longe, quanto menos disso, mais ela cai perto. Se o soldado russo não sabe a quantidade de carga de propelentes exata, então ele não tem certeza de onde ela vai cair, o que exige mais e mais tiros para saturar uma área maior e ter certeza que você está atingindo aquela área. Mas isso tem 2 custos pesados demais numa guerra. O primeiro é que quanto mais você atira, mais você está desgastando o cano, porque diferente do que o pessoal inventa de fazer análise de geopolítica, de inteligência ou de guerra no YouTube não falam, na vida real as armas desgastam. Em 2022 os russos tiveram um problema já com isso. Eles estavam usando muito a sua famosa artilharia e algumas pessoas chamaram aquele momento de guerra da fase de duelos de artilharia. E bem, os russos tinham uma ampla vantagem, mas quanto mais as armas são usadas, mais elas esquentam, e quanto mais elas esquentam, mais elas danificam o metal do canhão e essas ranhuras de dentro do canhão, esses estriamentos que chamamos de canhão raiado. E isso somado com esses coices que vemos nos vídeos, vai desgastando as peças de artilharia também, o que exige que essas peças sejam reparadas ou substituídas. A margem de segurança é algo em torno de 2.000 a 3.000 tiros, dependendo do equipamento. E foi aqui que os russos começaram a ter problemas no final de 2022, porque essas peças começaram a precisar serem enviadas para reparo, e o período de quando os russos começaram a transportar os que precisavam ser reparados e colocar novos equipamentos na linha de frente foi justamente quando chegaram os primeiros lança-foguetes HIMARS, que atingiram os centros de logística dos russos que estavam mais próximos da frente de batalha.
que tiveram que então colocar esses centros logísticos para mais longe, além do alcance do HIMARS. E quanto mais longe, como sempre digo, a vida real não é Call of Duty, você não se teletransporta magicamente, você precisa de mais coisas para mover outras coisas e pessoas. E o segundo problema é que quanto mais tempo você passa atirando, mais você pode estar revelando a sua posição e, por consequência, se expondo à retaliação do inimigo. Aqui então a munição norte-coreana poderia ser um problema ao invés da solução, porque a munição norte-coreana poderia até estar exigindo mais tiros dos russos, já que, dado o fato da sua fabricação não ser tão boa, a precisão seria também ruim. Mas o fato é que os russos têm demonstrado que, para grandes extensões, eles não se importam muito com a precisão, preferem saturar a área o máximo possível, já que quando precisam de precisão, eles possuem outros equipamentos com essa finalidade e muito mais efetivos, como os drones iranianos Shahid ou outros que agora eles também estão iniciando a fabricação. E então, a baixa qualidade norte-coreana não aparenta ser um problema e resolve o problema dos russos tempo suficiente para eles expandirem o seu polo industrial na sustentação da artilharia, que deve ficar pronto já agora na segunda metade de 2024. Porque se hoje as estimativas indicam que os russos podem produzir de 2 a 3 vezes mais munição do que o Ocidente, até o final essa vantagem estará ainda mais ampla. Mas a questão é, como funcionou o abastecimento norte-coreano? Porque esse é o fator mais importante. Porque a fronteira entre Rússia e Coreia do Norte é bem pequena e, além do que, ela está muito distante da fronteira da Ucrânia. E diferente do que muitas pessoas pensam, não é porque dois países fazem fronteira por terra que a maior parte desse comércio será também por terra. O grosso do comércio, provavelmente na maior parte dos casos, ainda se mantém naval quando existe essa opção. E também é importante considerar, os norte-coreanos não estão dando essa munição gratuitamente. Eles estão literalmente investindo. E ao fim da guerra receberão alguma coisa em troca por essa ajuda. E isso poderá ter consequências profundas para a dinâmica de segurança internacional na Ásia Oriental. Logo após algumas semanas depois da ida do ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, em julho, 3 navios de carga russos ligados às redes internacionais de transporte militar de Moscou se moveram para uma instalação naval no isolado porto russo de Dunai, no extremo leste da Rússia. Na Guerra Fria, essa era uma base de submarinos soviéticos. A instalação de Dunai fica a aproximadamente 9 km ao sul da cidade de Fokino, próximo a Vladivostok. Nessa região, a presença de estrangeiros, mesmo russos também, é limitada devido a questões de segurança. E aqui é onde foram feitas as entregas de munições norte-coreanas nos navios de bandeira russa Angara, Maria e Lady R. Podemos ver por imagens de alta resolução sobre Dunai e o porto norte-coreano de Hajin os 3 navios de carga transportando repetidamente centenas de contêineres que muito provavelmente carregavam as peças e munições norte-coreanas. Apesar das imagens via satélite num primeiro momento não poderem confirmar de que havia de fato munição norte-coreana nesses contêineres, as alegações foram confirmadas por postagens russas em redes sociais logo em seguida, e as imagens detalham o destino final destes carregamentos sendo em Tikhoretsk, uma cidade pequena na região russa em Krasnodar, próximo ao Estreito de Kerch e da Crimeia. Imagens de alta resolução aqui confirmaram também a rápida expansão de uma instalação de armazenamento de munições em agosto de 2023, a mesma altura em que começaram esses envios da Coreia do Norte em Hajin. E as imagens também parecem mostrar comboios transportando contêineres de carga do mesmo tamanho e cor que os transportados da Coreia do Norte para o extremo da Rússia. A primeira paragem do transporte da Coreia do Norte para a Rússia é em Dunai, numa instalação militar segura com entradas controladas, áreas de armazenamento disfarçadas e uma série de cais seguros frequentemente frequentados por veículos marítimos russos. As imagens ainda mostram que os contêineres estavam sendo regularmente entregues e removidos por semi-reboques e vagões ferroviários.
O carregamento inicial de centenas de contêineres foi no final de agosto, antes do navio seguir para o porto norte-coreano de Hajin, na costa leste do país. Curiosamente, a embarcação desligou o transponder, atrapalhando o rastreio dos seus movimentos. E assim que estava na Coreia do Norte, imagens de satélite mostram o navio descarregando esses contêineres num cais com uma linha ferroviária dedicada a abastecer esta instalação. Desde o primeiro carregamento, o navio Ankara tem transportado regularmente contêineres do porto de Hajin para as instalações russas em Dunai, onde acaba se juntando a um segundo navio de carga denominado Maria, em 12 de setembro, e um terceiro navio, Lady R, em 6 de outubro, sempre operando sem transmitir os seus transponders. Dezenas de imagens de satélite mostram os navios carregando e entregando continuamente carga da Coreia do Norte para a Rússia. Ao longo dos últimos 3 meses, o Angara fez pelo menos 3 viagens entre a Rússia e a Coreia do Norte, enquanto o Maria fez uma viagem em setembro e completou recentemente outra viagem de ida e volta em 14 de outubro. Lady R, por sua vez, também parece ter feito uma viagem, visitando Hajin em 6 de outubro. Todos os 3 navios parecem primeiro descarregar os contêineres no cais norte em Hajin antes de passarem para o segundo cais para carregar contêineres para a entrega em Dunai. Ao longo dessas viagens, imagens via satélite indicam que o Angara e o Maria transportaram várias centenas de contêineres de e para a Coreia do Norte. Agora, o que é importante é que, apesar do Angara ter sido sancionado pelo governo dos Estados Unidos em maio de 2022, o Maria ainda não. Porém, os dois pertencem e são operados por empresas que têm ligações às redes logísticas militares da Rússia. Por exemplo, as empresas que possuem e operam o Angara em 2023 eram o Emilizing e o Marine Transshipping, ambas sancionadas pelos Estados Unidos logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, por justamente transportar armas em nome do governo russo. Mas as ligações do Angara com Moscou remontam a muito mais tempo. Durante vários anos, o navio Angara, que navegava então sob o nome de Ocean Energy, foi propriedade do grupo ucraniano Kolbai, uma empresa que transportou armas russas para a Síria e para o Sudão do Sul. E durante este tempo, reportagens na mídia identificaram que o Ocean Energy entregou tanques russos T-90 da Rússia para o Iraque. Os dois fundadores da Kolbai são os ucranianos Igor Urbansky, filho de um oficial da KGB e que foi vice-ministro dos transportes na Ucrânia de 2006 a 2009 e até hoje está ligado a altos funcionários da defesa ucraniana, e Boris Kogan, que também é diretor da RT Logística. Os outros 2 navios da Emilizing, o Adler e o Ascalon, também foram sancionados e ambas as embarcações estão sob gestão de empresas diferentes que enviaram mísseis do sistema de mísseis terra-ar S-400 para a China em 2018. O proprietário do Maria, por outro lado, era uma subsidiária da Asia Shipping Holdings, com sede no Chipre, mas que agora foi desativada. No seu quadro de diretores estava uma empresa chamada SI Silol Services, também registrada no Chipre, sendo essa Silol dirigida por 2 gregos. E isso é importante porque os magnatas gregos têm constantemente utilizado do fato de que, como a Grécia não pode ser tão facilmente sancionada nem pela União Europeia nem pelos Estados Unidos, estão lucrando muito fazendo o transporte dos materiais russos burlando as sanções do Ocidente. A Asia Shipping Holdings possui vários navios, um dos quais esteve envolvido no envio de armas russas para Myanmar em janeiro de 2022, pouco antes da guerra. Enquanto isso, o gerente técnico do navio baseado em Vladivostok, a Asia Shipping Company, que não é a mesma empresa da Asia Shipping Holdings, era antes propriedade parcial da Oboron Logistics LLC, da Rússia, empresa que foi criada especificamente para monitorar a logística do Ministério da Defesa russo no Sparta 4, um navio que transportava equipamento militar russo da Síria de volta para a Rússia. Tal como o Angara e o Maria, o Lady R está ligado às redes de transporte militar de Moscou, sendo que a empresa proprietária do navio é o Transmorflot LLC, que também transporta armas para o governo russo. O destino final desses carregamentos indica ser esse depósito de munições na cidade russa de Tikhoretsk, que eu mencionei agora há pouco, a aproximadamente 200 km da fronteira com a Ucrânia.
A partir de agosto de 2023, as imagens de alta resolução mostram que o depósito de munição passou por uma rápida revisão, com escavadoras fazendo mais de 100 novos poços de munição, de forma a desviar a força da energia em caso de alguma explosão acidental. E imagens de 28 de setembro também mostram trens chegando nas instalações, entregando dezenas de contêineres do mesmo tamanho e cores daqueles que foram carregados na Coreia do Norte. Nessas imagens podemos ver eles sendo colocados junto a esses poços de munições que tinham sido recém-escavados. A partir daqui, as armas e munições norte-coreanas podem ser facilmente enviadas para os depósitos na fronteira da Ucrânia para então serem distribuídos nas unidades que estão na linha de frente. Mas como eu disse antes, a Rússia apenas ganhou tempo com a munição norte-coreana, porque a partir da segunda metade de 2024 já poderá produzir mais do que precisa. A questão é, quais ganhos são o de Pyongyang ao fazer este investimento? É claro que, além das pesadas sanções, que agora poderiam ser dribladas parcialmente graças à Rússia, há um fator mais importante. A artilharia norte-coreana não é o que tem de mais moderno, mas o fato dela ser em grande quantidade e concentrada na fronteira com a Coreia do Sul faz com que, em caso de conflito, ela possa, mesmo estando drasticamente atrasada tecnologicamente, ser capaz de causar uma tragédia de proporções bíblicas na Coreia do Sul em caso de guerra. Uma chuva de ferro e fogo que devastaria as cidades grandes sul-coreanas e até mesmo parte da capital Seul. A Coreia do Norte não tem chances de ganhar uma guerra, mesmo com a Coreia do Sul lutando sozinha, mas a devastação nessa faixa que você está vendo no mapa seria tão grande que levariam várias décadas para a Coreia do Sul se recuperar do trauma e reconstruir essa área devastada. Em outras palavras, a Coreia do Norte perderia, mas daria uma mordida tão forte que seria irrecuperável para os sul-coreanos. Mas como ela forneceu munições, obviamente, isso diminui a vantagem. E aqui vem o ponto. Os norte-coreanos não abririam mão da sua principal vantagem em termos militares. E como eles se prepararam durante décadas para uma guerra convencional massiva com a Coreia do Sul, o fornecimento de quantidades significativas de munições pela Coreia do Norte a Moscou terá consequências enormes no futuro. Primeiro e mais óbvio é o fato de que a venda de tais quantidades de munições vai encher os cofres do regime sem dinheiro de Pyongyang, que precisa desse dinheiro para manter o seu próprio programa de mísseis nucleares e balísticos. Mas o mais provável é que isto foi um investimento futuro, de que ao final da guerra os russos vão equipar os norte-coreanos com equipamento melhor e mais moderno, incluindo provavelmente o fornecimento de mísseis e outras tecnologias militares avançadas. E se esse é o caso, então, isto terá repercussões diretas para o Japão e para a Coreia do Sul, confrontados com uma aliança reforçada entre a Coreia do Norte e a Rússia. Tóquio e Seul então vão ter que obrigatoriamente explorar meios adicionais para conter a ameaça norte-coreana. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem, porque isso ajuda muito o canal a burlar o fato de que ele é praticamente ignorado pelo YouTube. A sua ajuda é muito importante. Abraços e até o próximo vídeo.